Segundo uma filosofia que eu concordo, quando você conta uma mentira para justificar outra mentira, e isto se torna sistêmico, chega um ponto que talvez você não saiba mais como sair desta mentira. Este é o caso do governo Bolsonaro, o excesso de narrativas mentirosas. O problema principal disto é o efeito que isto acaba provocando na prática do dia a dia do nosso país. Entre tantas mentiras e narrativas falsas ou distorcidas deste governo, chegamos a uma questão que é de extrema importância para a nossa vida: o preço dos combustíveis. A gasolina tipo A, comercializada no Brasil, é um composto que conta com 73% de gasolina e 27% de etanol anidro. O preço final dessa gasolina na bomba para o consumidor ele é composto da seguinte forma: 34% é o valor da Petrobras, 11,5% são impostos federais, a CID, o PIS ou o PASEP e o COFINS. 27,6% é o ICMS, o imposto estadual. 17,1% é o etanol e 9,8% é o percentual da distribuição e das revendas. Quando a gasolina sai da Petrobras, ela sai pelo mesmo valor para todos os estados do Brasil. A diferença mais significativa para a chegada do preço final para o consumidor é o valor da alíquota do ICMS aplicada, que é variável de acordo com as unidades da federação. Estas alíquotas variam entre 25% e 34%. Bolsonaro insiste em tentar emplacar uma narrativa de que os combustíveis estão com um preço alto em função da carga tributária dos estados sobre o preço final dos mesmos. Mas isto não é verdade, a razão é outra. Desde 2019, o governo brasileiro vem atrelando o preço básico da gasolina comercializada no Brasil ao mercado internacional. Isto significa que a gasolina que consumimos aqui tem seu preço de saída das instalações da Petrobras cotada em dólar. Então aqui entram dois fatores fundamentais: o preço do petróleo no mercado internacional, que varia de acordo com os humores dos produtores, e a relação da nossa moeda, o real, frente ao dólar, ditada pela política cambial adotada pelo governo federal. Então, até aí, estados e municípios não têm como interagir com o preço do combustível. A alíquota de imposto que esse preço vai sofrer, ele vai sofrer em cima do preço determinado pela política do governo federal para a produção e distribuição destes combustíveis. Assim, de agosto de 2020 a agosto de 2021, a gasolina acumulou um aumento de 37%. A variação do dólar frente ao real entre janeiro de 2020 e agosto de 2021 foi de 27,31%. Isto significa que o real frente ao dólar perdeu quase um terço do seu valor. E aí a sensação que nós temos de que a gasolina aumentou, na verdade não foi a gasolina que aumentou, foi o valor do nosso dinheiro que diminuiu. Além disso, dessa desvalorização frente ao dólar, o que por si só já eleva o preço dolarizado da gasolina para os brasileiros, ainda tivemos uma alta real de 9,69%. E esta alta não está relacionada com o dólar, é a nossa inflação interna, mais um fator para corroer o poder de compra da nossa moeda. Ou seja, além de pagarmos por essa diferença entre as moedas, quando o real perdeu quase 30% de seu poder de compra, quando considerados os preços em dólar, ainda tivemos um aumento real de 9,69% no valor do litro base de gasolina. A questão da tributação estadual é fixa. A alíquota do ICMS, o principal fator nesse caso, incide sobre o preço base dolarizado, cobrado pela Petrobras. Esta é a razão principal para que haja diferença de preços entre os estados. As alíquotas variam de estado para estado.
Mas isso explica a narrativa imputada aos governadores pelo governo federal sobre o preço da gasolina e a constante majoração em seu preço final? Não. É aqui que constatamos a narrativa mentirosa e a distorção da verdade. E por que Bolsonaro faz isso? Principalmente para manter um clima de rivalidade com os governadores de estado, em função de sua agenda político-eleitoral de imputar a terceiros a responsabilidade pelos fatores negativos da evolução econômica e social de seu governo. Tomemos como exemplo a economia. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tenta emplacar a narrativa de que o isolamento social, necessário de acordo com a ciência para diminuir o contágio e a propagação da Covid-19, iria causar problemas para a economia. Sem o esforço dos governadores e prefeitos, com exceção de alguns, juntamente com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, as medidas restritivas não teriam emplacado, considerando a má gestão do governo Bolsonaro para a aquisição das vacinas. Quantos brasileiros teriam sido infectados e quantos destes teriam sido levados a óbito? Estes governadores e prefeitos, então, se tornaram inimigos aos olhos do presidente da República. Obviamente, este isolamento traria consequências na economia, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Entretanto, os especialistas nas áreas de medicina e economia disseram que não realizar o isolamento traria custos maiores ainda. A próxima aventura do bolsonarismo tem data marcada, 7 de setembro. Para fazer o quê? Muitos de nós brasileiros estão se fazendo esta pergunta. A performance do presidente da República está sempre relacionada ao mesmo tema, as eleições de 2022. Desde que iniciou seu mandato, Bolsonaro está sempre em campanha para a reeleição. Infelizmente para ele, se considerarmos as pesquisas eleitorais, a coisa não está andando bem. No mais, este governo nunca se dedicou a discutir as questões de forma estrutural. Bolsonaro não debate, sempre sai pela tangente. Então, compatriotas, vou fechar esse vídeo querendo saber o que será desta brava gente no dia 8 de setembro, quando o dia amanhecer e os ministros do Supremo ainda estiverem em suas cadeiras, o Congresso Nacional não tiver sido invadido e seus membros aprisionados e a Constituição Federal de 1988 ainda estiver em vigor. Qual será a próxima bandeira que o bolsonarismo vai levantar para tentar um golpe contra o Estado democrático de direito em nosso país? E não vamos nos esquecer, uma boa parte da população não se lembra de 1964, mas um número expressivo de brasileiros sim, inclusive alguns até apanharam nas manifestações, pedindo a volta da democracia. A impopularidade de Bolsonaro beira os 64% hoje. Não tem apoio do Congresso, não tem apoio do Supremo, não tem apoio das correntes sociais relevantes desse país. Afinal, quem apoia Bolsonaro?